Filipenses capítulo 1. E nós vamos do versículo 27 até o versículo 30. E diz assim a palavra do Senhor: Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso parte de Deus. Isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nesse momento que a gente vai abrir a sua Sagrada Escritura e refletir na sua palavra, eu oro, nós oramos, para que o seu Espírito Santo venha a examinar o nosso coração e venha a destruir tudo aquilo que venha a impedir, a distrair a gente de manter o foco na sua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações e possa nos dar cada vez mais clareza de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz no mundo. Que nós sempre estejamos de acordo com a sua vontade e fazendo tudo para a sua honra e glória. É isso que nós oramos, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Pode sentar. A paz do Senhor a todos, mais uma vez, um bom dia. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Finalmente, final de semana, é um momento que dá para dar uma respirada. Finalmente, sábado, dia da gente vir à igreja, da gente rever nossos irmãos, da gente poder cantar junto, orar junto, escutar o que Deus tem para a gente. E isso me anima muito e espero que você também esteja comigo animado, porque é aqui que Deus decidiu se manifestar. No meio de tantos lugares, no meio de tantas pessoas, Deus escolheu a sua vida para Ele morar. Deus escolheu esse lugar para Ele se manifestar. Deus escolheu esse momento para Ele falar com você nessa manhã. E isso é motivo de alegria. Nós estamos alegres porque estamos na casa do Senhor. E o título da mensagem de hoje, seguindo a nossa série de mensagens na Carta aos Filipenses, que é o Evangelho num mundo desafiador, em que a gente tem visto aspectos práticos de como viver a vida cristã no mundo atual. É um mundo difícil, é um mundo cheio de luta, é um mundo cheio de problema. E como que a gente pode viver os valores de Cristo nesse mundo tão complicado? E para a gente responder essas perguntas, nós estamos nessa série de Paulo aos Filipenses, onde a gente está vendo como o Evangelho se vive num mundo desafiador. E hoje nós estamos no terceiro episódio da série, que a gente vai ver o privilégio de sofrer num mundo perseguidor. E é fato que nós vivemos numa crescente hostilidade quanto ao cristianismo. Os valores cristãos, eu acredito, que nunca incomodaram tanto quanto estão incomodando atualmente. Está existindo, como nunca houve, uma guerra direta contra o cristianismo. Seja através da mídia, seja através dos filmes, das redes sociais, das amizades, da cultura, há uma guerra contra os valores cristãos. E essa guerra não é mais velada, essa guerra não é subliminar, mas é uma guerra direta. É uma guerra onde os valores como família têm sido atacados, valores como princípios de santidade, de domínio próprio, de vida cristã, onde o Evangelho está sendo bombardeado dia e noite sem cessar. A sociedade rejeita os valores cristãos. No mundo onde o relativismo tomou conta, no mundo onde o que é certo para você não é certo para mim, no mundo onde não existe verdade absoluta, os valores cristãos estão sendo atacados. Falar que acredita-se num Deus que é soberano,
e que tem uma vontade que deve ser seguida, nunca foi tão louco quanto nos dias atuais. Em dias onde cada um tem uma verdade, em dias onde cada um faz o que quer, servir a um Deus que exige obediência está cada vez mais difícil. Servir a um Deus que manda coisas está cada vez mais duro. E em muitos lugares essa perseguição contra valores absolutos, essa perseguição contra seguir e obedecer a Deus é física e é real. Não é à toa que em toda a lição bíblica a gente encerra orando por um país. Porque ainda hoje o cristianismo é perseguido. Ainda hoje há cristãos que são levados à cruz, à fogueira, a afogamento, à tortura. E desde que o evangelho foi propagado pela primeira vez, a principal marca dele foi a perseguição. O evangelho nunca foi algo fácil de ser lidado. O evangelho nunca foi rosas nos ouvidos das pessoas, mas onde o evangelho foi pregado, sempre gerou perseguição. São as boas notícias que mais geram revolta no mundo. Porque o evangelho, enquanto boa notícia de salvação a todas as pessoas, é uma má notícia, pois revela que sem Cristo todos estão perdidos. Então esse evangelho que converge em Cristo para a salvação e aponta o homem como perdido e destinado à morte, desde 2000 anos atrás tem provocado perseguição, tem provocado morte e martírio de todos aqueles que seguem o evangelho. E o apóstolo Paulo não é diferente. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele escreve da prisão. E eu estava meditando sobre isso, e eu achei isso muito doido, porque de um ponto de vista humano, não faz muito sentido o apóstolo Paulo estar preso. Pensa comigo, se você fosse Deus, e você tivesse o maior missionário de todos os tempos, pregando o evangelho, se você tivesse um servo como Paulo, que é onde pregava, cadeia quebrava, gente se convertia, a igreja era plantada, você prenderia ele? Você deixaria ele preso? E quando eu estava meditando nisso, eu achei isso uma loucura enorme. Como que a gente prende o missionário com mais potencial de todos os tempos? Mas, pois é, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele diz que estava acorrentado nas prisões e sofrendo por Cristo. E Deus, Ele sempre tenta nos ensinar o contrário do que o mundo diz. Porque é da prisão que Paulo escreve as suas cartas que propagam pelo mundo inteiro da época e pregam o evangelho. E quando na lógica mundana a gente pensa, Paulo tem que estar solto para o evangelho dar certo, Deus fala, é no sofrimento que o evangelho avança. E é justamente nesse sentido de como ou o que significa sofrer pelo evangelho num mundo perseguidor, que a gente vai gastar os próximos minutos sobre como que o sofrimento por Cristo não é um acidente, mas é um privilégio na vida de todo cristão. E eu quero recapitular com vocês o que o nosso texto diz. E diz assim, versículo 27. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas eu ouça a respeito de vocês na minha ausência, que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e que agora ouvem que eu enfrento.
Paulo, em primeiro lugar, que a gente vai ver nessa mensagem, ele mostra que é necessário, para ter o privilégio de sofrer no mundo perseguidor, é necessário que nós vivamos de maneira digna do Evangelho. Ele é muito claro no versículo 27, quando ele diz: vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Quer ele esteja presente, quer ele escutando falar, Paulo quer ouvir que a igreja em Filipos tem crentes que vivem de maneira digna. Então, em primeiro lugar, a gente vê, a partir desse texto, que um verdadeiro crente que tem um privilégio de sofrer no mundo por causa de Cristo, ele é chamado a ter uma cidadania do reino de Deus. Essa palavra viver traz a ideia de ter uma conduta, de ser um cidadão. E se na época as pessoas prezavam pela cidadania romana, que tinha muito valor, Paulo está falando, vocês têm que prezarem e viverem mais ainda pela cidadania celestial. Vocês devem viver como súditos de um rei. Só que esse rei que vocês são súditos não é o imperador de Roma, não é César, é Jesus Cristo. Então vivam como pessoas dignas do Evangelho, vivam como súditos de Jesus. Ele usa essa linguagem que a gente tem que viver conforme os padrões de Deus. Nós, enquanto cristãos, não vivemos de acordo com os nossos padrões. E Jesus é muito claro nisso no Sermão do Monte, porque no Sermão do Monte Jesus está fazendo justamente isso. Ele está colocando o padrão do mundo e o padrão do reino de Deus. E aí ele fala, se o mundo diz, leve um tapa na cara, devolva. O padrão do reino é, leve um tapa na cara, dê outra face. Se o mundo diz, me empreste, o reino diz, dê. Se o mundo diz, ande 1 quilômetro, o reino diz, ande 2. Ali no Sermão do Monte, Jesus está dando como é alguém que vive como cidadão do reino de Deus. E Paulo ele está reforçando essa ideia, quando ele fala que devemos viver de maneira digna, devemos viver como cidadãos do reino de Deus. Cristãos verdadeiros são pessoas que vivem conforme a vontade de Deus. Isso não expressa só um comportamento, mas é como se fosse uma identidade. Eu, antes de ser paulistano, paulista e brasileiro, devo ser, acima de tudo, e antes de tudo, acima do meu Código Penal, acima da Constituição brasileira, devo ser cidadão do reino de Deus, como identidade, como quem eu sou. E também aí como comportamento. Isso nos leva a refletir, nossas vidas refletem a dignidade do Evangelho. É o que Paulo diz, vocês foram comprados por um alto preço, valorizem. É necessário que a gente não busque a aceitação e se misturar com os padrões do mundo. E nos dias atuais a gente busca a aceitação do mundo, a gente quer se parecer com o mundo, a gente posta foto como o famoso posta, a gente faz a pose que o famoso faz, a gente escuta o filme, a música que os nossos ídolos escutam, e muitas vezes a gente começa a querer ser cidadão do mundo. Muitas vezes a gente quer se parecer com o mundo, ser pessoas em que o rei é o capitalismo, é o consumismo, é o jeito que o mundo nos ensina a viver. Mas em contramão com isso, Jesus nos chama a refletir, vivam como cidadãos do reino de Deus, vivam de maneira digna do Evangelho. E é por causa dessa maneira digna de viver o Evangelho, é por causa dessa identidade muito clara de que nós somos cidadãos do reino de Deus, que o texto continua e fala que aí nós vamos lutar unânimes pela fé evangélica. O versículo 27 continua e fala,
Porque quando a gente vive de maneira digna do Evangelho, quer alguém esteja vendo, quer alguém não esteja vendo, a gente consegue permanecer firme, lutando pela fé evangélica, sem deixar, como diz no versículo 28, a gente se intimidar pela perseguição, porque enquanto as pessoas que nos perseguem acham que estão nos destruindo, na verdade o evangelho está crescendo e estamos sendo salvos. Então, sim, em primeiro lugar, Paulo fala que devemos ter uma identidade de cidadão do reino dos céus, sendo dignos desse evangelho que nos alcançou. Em segundo lugar, ele nos chama a firmeza e a unidade. Paulo fala: permaneçam firmes, lutem juntos. A perseguição não deve nos desunir, não deve nos afastar, mas a perseguição deve deixar a gente mais unido ainda, mais forte ainda. A unidade da igreja é um testemunho no mundo dividido. Porque quando a gente é cidadão do reino, nós lutamos pelo evangelho do reino. Pessoas que vivem de modo digno do Evangelho não se omitem diante do mundo, não se omitem diante das injustiças, não se omitem diante das mentiras, mas são pessoas que querem lutar pelo Evangelho, são pessoas sem medo, são pessoas ousadas, porque elas sabem que elas prezam por o Evangelho, que elas defendem o Evangelho de Jesus. E é exatamente isso que Paulo fala aos filipenses, como ele falou na mensagem passada que a gente viu, que ele está posto em defesa do Evangelho, quando nós temos uma identidade firmada e forte de que somos cristãos, nós lutamos unidos pela fé evangélica. Uma igreja verdadeira, ela denuncia a heresia. Uma igreja verdadeira não consegue se calar diante das injustiças do mundo. Uma igreja verdadeira não consegue ver o pobre passando fome, passar reto. Uma igreja verdadeira não consegue ver pastores vendendo o evangelho e ficar calada. Uma igreja verdadeira, pessoas que têm identidade de Cristo e vivem dignamente do evangelho, lutam e lutam unidas. Por isso não devemos ter medo de citar nomes, citar igrejas. Devemos lutar pelo evangelho. Onde muitas pessoas são enganadas por esses lobos, falsos profetas que falam de teologia da prosperidade, triunfalismo, pregação coach. Nós, como pessoas que vivem de maneira digna do Evangelho, devemos lutar contra eles, devemos denunciar eles. Pregadores que dizem que você é o ponto fraco de Deus, pregadores que dizem que Jesus, ele tem uma fraqueza por você, pregadores que dizem que você vai ficar rico, pregadores que querem fazer do comércio do evangelho. Nós devemos lutar contra esse evangelho e expor publicamente eles. Uma igreja verdadeira, quando se depara com um falso ensino e um falso profeta, não se cala, mas se une para lutar contra e mostrar a verdade do Evangelho. Em terceiro lugar, uma igreja verdadeira, cristãos verdadeiros, que vivem de maneira digna do Evangelho, que têm consciência de quem eles são, cidadãos do reino, que lutam juntos pela fé evangélica, devem enfrentar a oposição sem medo. Então, em terceiro lugar, cristãos enfrentam a oposição sem medo. Paulo diz no versículo 28, não estejam intimidados pelos adversários. A gente não precisa ter medo, independente se a gente está em menor número, se não, Jesus, é claro, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu lembro de uma história fantástica do rei Ezequias. Senaqueribe, a Síria, cercou Jerusalém, não chegava comida, não chegava água, o povo estava morrendo de fome, era 185 mil de um lado, contra um exército totalmente enfraquecido de Israel.
Mas Isaías, sendo usado por Deus, disse: Ezequias, eu já venci essa luta. Ezequias não tem medo, e naquela noite diz o texto que o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 do acampamento assírio, e Senaqueribe foge. A gente não deve temer a oposição. Quer Deus nos livre, como fez com Ezequias, quer Deus não nos livre, como aconteceu com Estevão, que morre apedrejado pela oposição. Independente dos casos, nós devemos prosseguir com coragem, porque a gente tem a verdade do nosso lado, tem Deus que nos impulsiona. É como Paulo diz, eles acham que perseguindo a igreja, eles acham que matando os crentes, eles estão acabando com a gente. Na verdade, o que eles acham que é perdição, Paulo diz no versículo 28, é para vocês salvação. É como um cristão disse, o sangue dos crentes é adubo para a igreja. A cada um crente que morre, dizia um romano na época da perseguição, a cada um crente que a gente mata, é como se dezenas se convertessem. Enquanto os perseguidores acreditavam e acreditam que estavam prendendo Paulo, que estavam bloqueando o evangelho, que estavam acabando com a igreja só crescia. Paulo fala, na verdade, no primeiro episódio que a gente viu, sobre a alegria, ele fala, eles acham que me prendendo, eles acabaram com o evangelho, mas na verdade, foi pelo meu sofrimento que o evangelho avançou. Crentes verdadeiros não temem a oposição. Até porque Jesus disse, meus irmãos, nesse mundo cristãos nunca foram prometidos que teriam aceitação. Mas ele disse que seríamos odiados pelo nome dele. Um sinal que você é crente, um sinal que é uma igreja verdadeira, o mundo a odeia. Mas Jesus disse, felizes são vocês quando disserem todo tipo de calúnia contra vocês, quando açoitarem, quando perseguirem, quando contarem mentira, se alegrem, porque grande é o prêmio para vocês no céu. Não temos do que temer, Jesus está conosco. Aqueles que discipulam, dizem em Mateus 28, que se a gente discipular, indo, batizando, ensinando, nós temos a presença do Senhor até a consumação dos séculos. Não tem por que a igreja se intimidar, não tem por que a igreja ficar triste. E muitas vezes eu vejo muitos comentários infelizes no meio cristão, de triste, não. Hoje o mundo está difícil demais. Não, pastor, as coisas estão complicadas. Não, pastor, você não entende. Hoje a criançada, não, hoje os adolescentes. É como se o mundo tivesse mais forte que a igreja. É como se a gente estivesse fraco, acuado, com medo. Não, mas hoje não rola. Não, hoje as pessoas estão mais inteligentes. Não, hoje as pessoas estão mais críticas. Meu irmão, pode ser o que for, o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação, quer de sábios, quer de tolos. Paulo fala em Coríntios que o evangelho é loucura, mas é através dessa loucura que Deus salvou, salva e salvará para sempre pessoas, independente do contexto que você vive, independente das pessoas que te cercam, sejam elas doutoras, sejam elas não estudadas. Pregue o evangelho sem medo de oposição, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E em quarto e último lugar, pessoas que vivem dignas do evangelho, sabendo quem elas são, cidadãos de Cristo. Pessoas que lutam pelo evangelho unidas, pessoas que não têm medo da oposição, são pessoas que ganham o privilégio de sofrer por Cristo. Versículo 29 e 30 diz, porque vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também de sofrer por ele, tendo a oportunidade de terem o mesmo combate que viram eu combatendo, e agora veem que eu estou. Cristãos verdadeiros ganham o privilégio de sofrer por Jesus.
Ser rejeitado pelo mundo é uma evidência de que estamos com Cristo. Enquanto o mundo prega e preza por estabilidade, por sucesso, por calmaria, por vida tranquila, loucos que são os crentes, sentem-se privilegiados quando são perseguidos por causa de Jesus. Isso vai de contramão com a vidinha que a gente quer montar. Porque quando a gente faz 16 anos, 17, está terminando o terceirão, ensino médio, a gente tenta montar um plano de carreira para a gente ter uma vida confortável. Então a gente fala, eu vou fazer tal faculdade, eu vou fazer tal profissão, eu vou atingir tal salário, tal cargo, e eu vou ter uma vida tranquila, e vou ter a minha estabilidade. Não estou falando que se planejar é errado, mas isso é muito medíocre. Muito medíocre. Quando Jesus prometeu tranquilidade para os crentes? Não. Os crentes são a linha de frente do exército. Os crentes são, como na Segunda Guerra Mundial, a gente chamava os kamikazes. Os doidos que não têm medo de serem perseguidos, aqueles que vão de peito aberto rumo à linha de frente, como Judas fala, os crentes são os saqueadores do inferno, aqueles que se queimam pelos ímpios. Crentes são pessoas que se sentem privilegiadas de sofrer. Então, na nossa vidinha tranquila que a gente tenta montar, Deus nos chama a reexaminarmos onde está a missão de Deus na sua vida? Ou você acha que a missão de Deus para você é congregar aos sábados? E ok. Nunca foi sobre isso. E eu sinto muita vergonha do crente que eu sou, quando eu leio o livro de Atos, e quando eu percebo como eu congrego. E eu tenho muita vergonha do crente que às vezes nós somos, quando eu vejo as histórias do 1º, 2º e 3º século da igreja, de pessoas no Coliseu enfrentando leões por Cristo sem negar, e a gente olha para a igreja moderna, que quer ter uma vida tranquila, que quer vir à igreja aos sábados e empurrar a salvação com a barriga. Nós não fomos chamados a isso, meus irmãos. Nós fomos chamados para algo muito maior. Se o mundo fala de paz e segurança, Jesus disse, não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos. Vocês têm o privilégio de não somente acreditar em Jesus, mas de também sofrer por Ele. É através desse sofrimento por Jesus que somos amadurecidos. É através desse sofrimento de Jesus que somos moldados. Então, quando na vida você tiver uma situação de sofrer porque é crente, não desanime, não chore, não fique triste, fique feliz, porque se você está sofrendo e passando tribulação, é porque você se parece com Jesus. Ou você quer ter a aprovação de um mundo que crucificou um homem perfeito? Não, isso é loucura. O mundo que rejeitou o nosso mestre também nos rejeitará. Em João 15, 18 ao 20, Jesus disse, se o mundo vos odeia, saibam que primeiro odiou a mim. A cultura moderna vai marginalizar os cristãos, e glória a Deus por isso, porque sofrendo com Cristo, participamos da vida de Cristo. Paulo fala, pois se vocês participarem dos sofrimentos de Cristo, também participarão da glória dele. Mas infelizmente, nós vivemos um cristianismo que quer muito a glória de Cristo. Vivemos um cristianismo que quer muito a volta de Jesus. Vivemos um cristianismo que quer muito o novo céus, a nova Jerusalém, a ressurreição, a glória, a coroa, as pedrinhas, o novo nome. Mas pouco queremos o cristianismo do sofrimento, da cruz e da aflição e perseguição. Mas só há esse cristianismo de salvação quando há o cristianismo de perseguição. E eu quero concluir dizendo, se a sua fé em Cristo nunca lhe trouxe oposição, talvez a gente esteja vivendo de forma acomodada.
se o nosso modo de viver não está nos trazendo perseguição, não estamos vivendo integralmente a missão de Deus. Não existe igreja na história que não é perseguida. Não existe crente no mundo que não é perseguido. Nós somos luz para o mundo. Devemos iluminar e trazer salvação às pessoas. Mas aqueles que estão na escuridão odeiam a luz e sempre odiarão a luz. E a pergunta que fica é: nós como igreja temos preferido ser luz ou temos preferido diminuir a intensidade da nossa lanterna para a gente não se destacar tanto? Como um filósofo chamado Mano Brown dizia, quem não é visto não é lembrado. Às vezes a gente vive uma vida muito parecida com essa, não querendo ser lembrado, só tendo uma vida como mais um. Não, Deus nos chamou a impactar esse mundo. Deus chamou você, Deus salvou você, para você deixar um legado, seja na sua casa, seja no seu emprego, seja no seu estudo. Viva de maneira digna do Evangelho, porque se você viver de maneira digna do Evangelho, você vai ser um cidadão do reino, você vai lutar pela fé, você não vai ter medo da oposição, e você vai ganhar o privilégio de sofrer por Cristo. Que a gente viva através de Cristo como Cristo viveu. Um evangelho que não promete uma vida fácil, uma porta larga, mas o evangelho, como Jesus disse em Lucas 9, aquele que quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E se Jesus foi aquele que cravaram uma coroa de espinho e uma cruz, nós seremos crucificados tanto quanto o nosso mestre. Foi assim com todos os apóstolos, foi assim com a igreja, não será diferente conosco. Mas, como Paulo diz, Romanos 8, 18, pois eu considero que os sofrimentos atuais não hão de se comparar com a glória futura. Creiam em Cristo, firmem-se em Cristo. Que a gente, através daquilo que Cristo nos ensinou nessa manhã, nessa tarde já, que a gente não desanime. Quando Paulo está dando as instruções a Timóteo, que seria o pastor de Éfeso, jovem pastor que estava assumindo a igreja, ele fala: Timóteo, não tenha medo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, seja ousado. Hoje Jesus fala o mesmo para a gente, sejamos ousados. Temos Deus morando em nós, temos a capacitação do Espírito, não há inferno que possa prevalecer, não há condenação que possa resistir. Marcos 16, aqueles que crerem em meu nome tocarão em serpentes e não serão envenenados. Curarão doentes, expulsarão demônios, porque onde há a igreja de Jesus, há Satanás sendo derrotado. E Deus quer usar a sua vida. Escute isso, não é jargão. Eu não estou sendo genérico. Eu não estou lançando frase de efeito. Deus quer usar a sua vida mesmo. Seja ela como for, dentro de casa, fora de casa, com o contato que você tem, no contexto que você vive, Deus quer usar a sua vida para ser alguém que manifesta esse evangelho num mundo perdido e tem o privilégio de sofrer por Cristo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Que Cristo venha animar a nossa vida. Irmão, crente desanimado é igreja hospital, igreja UTI. Vive tentando curar e nunca cura. Igreja é uma agência de discipulado. Igreja é uma agência que envia crentes direto para o inferno, para saquear os perdidos e levar a Cristo. Igreja é um organismo vivo que manifesta o poder, a força e a glória de Jesus. E Deus quer manifestar esse poder de Jesus em você. Talvez você possa pensar: Gustavo, eu não tenho a teologia, Gustavo, eu não sei de tudo, Gustavo, eu não sei como falar. Creia em Jesus. Jesus disse: quando vocês estiverem perante as pessoas e não souberem o que dizer, não temam, Deus dará as palavras certas na hora certa, apenas confie.
Lance-se em Jesus. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre a nossa capacidade, mas sempre foi sobre um Deus que está salvando pessoas. Como a gente fala aqui na igreja, Deus está em missão no mundo. A questão é, nós estamos em missão com Ele ou nós criamos a nossa própria missão? Que a gente possa, nessa manhã, refletir sobre essa missão do Evangelho que nos chamou, em primeiro lugar, a viver de maneira digna, em segundo lugar, a lutar pela fé evangélica, em terceiro, não temer a oposição, e em quarto, ter o privilégio de ser perseguido nesse mundo que aponta para a perdição, e nós somos aqueles que têm a chave, a resposta dos dilemas humanos. Não se omita, Deus não permitirá isso. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor venha nos animar nessa missão. Venha nos dar alegria, força nessa manhã. Não queremos permanecer omissos, sedentários, crentes nominais, crentes IBGE, que só são crentes para falar no censo. Quantos cristãos tem no Brasil? Nós queremos ser pessoas que vivem de maneira digna o Evangelho, pessoas que ganharam o privilégio de sofrer por Cristo, pessoas que não consideram a sua vida como valor, mas que consideram Cristo acima de tudo. Pessoas que falam como Paulo disse, o morrer é lucro perto do viver em Cristo. Ajude-nos, Deus, a nos desapegar desse mundo cruel que tenta, como uma cola, nos grudar nele. A gente continuamente é pressionado por esse mundo que tenta nos conformar aos padrões dele, mas que através de Cristo e do poder de Jesus, o Senhor venha a renovar a nossa mente, como está escrito em Romanos 12, que a gente não se conforma, a gente não se molda aos padrões do mundo, porque a gente tem a mente sendo renovada por Cristo todos os dias, e aí a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a gente começa a viver em missão com Cristo, e mesmo perseguido, mesmo preso, a gente pode falar como o apóstolo Paulo, continuamos felizes, porque nós ganhamos o privilégio de sofrer, e de quem sabe morrer por Cristo. Ah, Senhor, a Igreja Adventista da Promessa nunca teve um mártir, e eu não sei se nessa manhã, se é na promessa da tua peça, se é na minha vida, que o Senhor levantará um que terá a honra de sofrer por Cristo, que terá a honra de ter o sangue como adubo, para que o Evangelho cresça. Mas para que isso aconteça, egos têm que ser quebrados. Para que isso aconteça, o nosso coração tem que ser renovado. Então que nessa tarde de sábado o Senhor venha mudar as nossas ideias, mudar as nossas concepções, tira a cola dos bancos da sua igreja e faça mais uma vez nós levantarmos e irmos saquear o inferno, avançar contra as portas do inferno que não prevalecem contra nós. Usa as nossas vidas, queremos ser teus e queremos, Pai, manifestar o seu amor no mundo em missão. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.